Depois eu vou fazer a chamada de vocês. Então, não saiam até o final da aula, ok? Tá certo, Yalen. Aí, quando eu chamar o seu nome, você coloca presente no chat, tá bom? Então, vamos lá. O que seria a globalização? É um processo que ele acontece desde o século XVI, com as grandes navegações, que é caracterizado pela interligação econômica, política, social e cultural entre os países, a um nível global, ou seja, todos os países participam da globalização. Claro que alguns países são mais globalizados do que os outros, porque são mais ricos, mas todos os países participam dessa globalização, ok? Qual seria a consequência, né? Esse processo surgiu como? Como a consequência da expansão dos sistemas de comunicação que acontecem agora, né? Por satélites, pelos telefones, e nós temos o principal deles, que seria o smartphone, né? Que tem os seus aplicativos, que podem mandar mensagens instantâneas, podem fazer ligações e também falar sobre a sua vida, né? Instantaneamente, usando a internet. E todos esses serviços da globalização se tornaram mais intensos a partir da dinamização da internet. A gente pensa que a internet, todo mundo tem internet, né? Tem acesso. Mas não é bem por aí. Existe uma grande parcela da população mundial que não tem acesso à internet. Principalmente nos países que a gente chama de países periféricos, que são os países da África, alguns países da América do Sul, que não participam tão ativamente dessa globalização, por conta de não terem esse sistema de comunicação desenvolvido. Aí a globalização, gente, ela tem fases. São 4 fases distintas, mas eu coloquei aí 3, porque no livro de vocês, os países pobres, eles não participam tão ativamente da globalização. Até participam, mas como países subdesenvolvidos, que servem apenas para extração de commodities. O que seria commodities? É a matéria-prima para a fabricação de outro material. Então, os países pobres, e aí a gente tem o exemplo do continente africano, eles participam da globalização servindo de local de exploração dessas matérias-primas. E a partir da matéria-prima, aí outros países maiores que possuem indústrias mais desenvolvidas vão fabricar os seus produtos, né? O exemplo deles seria, por exemplo, a Apple, que uma das matérias-primas dos celulares e dos MacBooks são retirados da África, e da África eles vão para os Estados Unidos para que ocorra a fabricação. E a Apple também tem alguns outros elementos dos produtos delas que são feitos em outros locais. Isso é comum na globalização, essas empresas multinacionais, né? Que tem uma sedezinha em cada canto. A Coca-Cola é um exemplo também, que é uma empresa multinacional, porque ela está em vários locais diferentes. Então, fases da globalização, nós temos 3, na verdade 4, mas a gente vai trabalhar com 3 aqui, que é a primeira fase, que acontece lá no século XVI, com as grandes navegações. E aí nós temos o expansionismo mercantil. É a partir das grandes navegações que nós temos a primeira fase da globalização. O pessoal sai da Europa em direção ao novo mundo, que seria a América, e posteriormente ao novíssimo mundo, que seria a Oceania, que também foi colonizada por nações europeias. Nós temos a segunda fase, que seria a da Revolução Industrial e a do imperialismo. A Revolução Industrial ela aconteceu mais ou menos no século XVIII, tá? E a partir dessa revolução,
nós temos uma mudança no padrão das cidades e também no padrão de trabalho. Como assim? Agora as pessoas estavam sendo substituídas pelas máquinas. E quando nós temos essa substituição, muitas pessoas elas vão ficar desempregadas porque vão ser substituídas por essas máquinas. Também vai acontecer a vinda das pessoas do campo para a cidade em busca dessa melhor qualidade de vida que a indústria poderia fornecer. E as cidades também começam a se desenvolver. E aí nós temos o que a gente chama de concentração dentro das cidades de pessoas, que a gente vê até hoje. Nós temos mais pessoas dentro das cidades do que no campo. Isso é um reflexo dessa industrialização e urbanização que acontece até hoje. E nós temos o imperialismo, que é a partilha da África, a gente também pode chamar dessa forma. O imperialismo ele aconteceu quando? Né? Após a Segunda Guerra Mundial, que levou os países europeus a invadirem a África e a colonizar a África. Em busca de quê? Em busca de matérias-primas. Então, desde o começo, os europeus chegaram lá na África com o pensamento de explorar. E por conta disso, muito provavelmente, a África hoje é um continente pobre por conta dessa exploração europeia. E nós temos o terceiro, na verdade, nós teríamos um no meio, que seria a fase da Guerra Fria, que ela vai trazer o mundo em dois polos, um polo capitalista e um polo socialista. E aí nós temos uma mudança também nessa globalização e até mesmo na economia mundial. E nós temos a fase que nós vivemos hoje, que é a terceira fase, né? Segundo o livro de vocês, que ele não vem trazendo 4 fases, ele vem trazendo 3. Que é o capitalismo. O capitalismo ele se desenvolveu, ele é o sistema socioeconômico predominante, mais importante no globo que nós temos hoje. Nós temos as tecnologias, mais especificamente a internet, que é a ferramenta principal da nossa fase da globalização, que encurta as distâncias, não fisicamente, mas encurta as distâncias virtualmente. Por Tia. quê? Oi. Então a terceira fase ia ser a quarta fase, né? Isso. E por que No, não botar a terceira fase? porque, assim, eu coloquei de acordo com o livro de vocês, né? Que ele vem trazendo a primeira e a segunda fase, fala um pouco sobre a bipolaridade, mas ele não considera uma fase. Ele só vai considerar uma fase a que a gente vive hoje, que é a globalização recente, né? Então eu Então coloquei, ele não tem muita importância também. mas assim, é um período, a Guerra Fria, ela seria um período de exceção. Foi um período bastante longo, né? Foi de 1946 até 1991. Foi um período bastante longo, mas é um período que a gente vivenciou ainda a globalização, mas tinha a questão ideológica. O capitalismo ele estava tentando a todo tempo vencer o socialismo, esse pensamento socialista. E aí, nessa fase da Guerra Fria, acontece o avanço tecnológico, mas aonde? Em áreas específicas, que é a área do armamento, que começou a ser fabricado, né? Mais armas de conteúdo mais letal, por exemplo. A gente tem as ogivas nucleares, são as armas nucleares de um modo geral. A gente também teve a corrida espacial, que levou o homem à Lua. E aí nós temos os Estados Unidos e a União Soviética correndo atrás realmente para fazer com que isso acontecesse. A União Soviética deu a largada, mas não foi ela que conseguiu levar o homem à Lua. E quando os países socialistas eles caem, principalmente a União Soviética, acontece uma reviravolta no cenário global, né? Porque aí o socialismo ele é encarado como algo que não dá certo.
E os países socialistas, que ainda existem até hoje, eles começam a ser vistos com desconfiança dentro do capitalismo, exceto a China, que a China é socialista, né? Mas a China, ela tem muitas características capitalistas. Tanto que daqui a uns 30 anos a China vai ultrapassar os Estados Unidos como potência mundial. Então, no livro de vocês vem trazendo 3 fases, mas em qualquer canto que você for olhar, ele vai trazer 4. A primeira, que a gente já falou, a segunda, a terceira fase, que seria a da Guerra Fria, e a quarta fase seria essa que nós vivemos hoje, que é a globalização recente. Mas em alguma série a gente ainda vai ouvir essa quarta fase. Sim, aqui mesmo Vamos estudando. a gente vai ver todas elas. Porque eu Ah, entendi. coloquei, porque eu sei que é importante, mesmo o livro não colocando como se fosse uma fase. Então, aí nós temos as empresas multinacionais, que são as empresas que têm sedes em várias nações. Por exemplo, como eu falei para vocês, a Coca-Cola. A sede principal dela seria nos Estados Unidos, mas ela possui algumas empresas aqui no Brasil, ela possui empresas até na África e em outras regiões. Por quê? Porque ela é uma empresa multinacional. Ela está em várias nações e não é à toa que é uma das maiores empresas do mundo, né? A Coca-Cola. Aí tá. Então vamos lá para a primeira fase. A primeira fase, ela acontece, como eu já falei para vocês, no finalzinho do século XV. Vai, né, entra com poder no século XVI e no século XVII, e ela termina no século XVIII, que se iniciou com o processo de expansão marítima europeia, que tinha como função, né, encontrar novas terras para serem exploradas, para virarem colônia, mas a partir disso eles começaram a ter contato com outros povos, e é uma das características da globalização, e aí fez com que eles tivessem um contato com uma nova cultura. A principal característica aqui foi a formação das colônias europeias na América. Aí nós temos o Brasil, nós temos os outros países da América do Sul, os países da América Central e os Estados Unidos e o México e o Canadá também, dentro dessa participação de colônias europeias. Mais tarde, bem mais tarde, a gente teve a África e a Ásia sendo colonizadas também. E aí, isso é na fase do imperialismo. E nessa mesma fase aí, a gente começou a consolidar a ideia de divisão internacional do trabalho, que é o DIT, que é isso. A Europa, ela fornece as mercadorias, enquanto os demais países, eles vão fornecer a matéria-prima e o trabalho escravo. Exemplo, aquelas blusas que a gente tem de made in Taiwan, made in China e por aí vai, elas são fabricadas, feitas num trabalho análogo à escravidão. Que é isso? Um trabalho que parece escravidão. Eles trabalham mais de 16 horas por dia, vão realmente para casa só para dormir. Eles ganham por peça, na verdade por hora trabalhada, e essa fração de hora é pouquíssima. Vamos supor que eles ganham por hora 50 centavos. Então, eles ganham, se a gente fosse colocar. Tipo, se fosse assim, 2 horas, R$ 1, Isso, exemplo. Mas Então, é menos ainda do que 50 centavos. Eu fui até boa. Tem empresas que dão 0,21 dólares. Eles trabalham com dólares, né? é. Entendi. Então, Então, no, quando eles forem para casa, quando eles for para casa, eles vão dormir e comer. isso. E volta para trabalhar de novo, porque é assim. É um sistema muito parecido com a escravidão, porque eles não têm, por exemplo, intervalo. Muitas das vezes eles não podem sair do seu local de trabalho nem para ir ao banheiro. Então, é realmente um trabalho parecido com a escravidão. E a Europa, ela
como maravilhosa que é, ela vai ficar sempre fornecendo a mercadoria. Existe a Mas pessoa. o trabalhador que escolhe a hora que ele trabalha ou é o cara lá que paga? Geralmente, né, é sempre o empregado. Aliás, empregado não, é sempre o empregador, que seria o dono. Então é tipo assim: ah, você vai trabalhar 16 horas por dia, exemplo. A jornada de trabalho de lá é diferente da nossa, por quê? A gente tem a CLT, né? Que foi feita no governo Vargas, que ele regula o horário de trabalho. Então aqui no Brasil, a gente tem essa possibilidade. Nós estamos protegidos por lei, os trabalhadores, né? Até um dia que essas leis vão mudar, né? Provavelmente. Espero que não, mas existe sempre essa possibilidade. Já lá, nesses outros países, nós não temos essa regulamentação do trabalho. O trabalho não é regulamentado. Ele não é protegido por lei. Então, quem é que vai escolher essa jornada de trabalho? O empresário, o dono. Então, com isso, ele vai escolher um horário que ele vai ganhar mais, né? Se a produção ela é maior, ele vai estar lucrando mais com aquelas peças que vão ser produzidas, entende? Então, para ele é melhor que você trabalhe 16 horas por dia, exemplo, do que 8 horas, que é geralmente a jornada de trabalho que a gente tem aqui no Brasil, né? Depende, se for num banco é 6, aí depende de qual setor você está falando, desses trabalhadores. Então, a Europa, ela faz o quê? Ela repassa a mercadoria. E aí ela fica com os lucros. Enquanto os outros países que fornecem a matéria-prima e esse trabalho, eles ficam chupando o dedo, literalmente. Então, a Europa, ela pega esses materiais, esses produtos, e ele vai repassar um preço maior do que ele comprou para ficar com os lucros. Isso é parte do capitalismo também. Então, a globalização, ela está ligada à evolução do capitalismo também, que foi o que vocês viram na aula anterior. A gente viu socialismo e capitalismo no outro capítulo. É por isso que aparece primeiro eles dois e só depois a globalização, porque o capitalismo e a globalização, eles estão ligados. Aí nós temos a segunda fase, que seria a industrial e imperialista. Ela começa lá no finalzinho, aliás, no começo do século XIX e vai até o século XX. E aí, onde é que para essa fase? Ela tem uma quebra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e posteriormente à Segunda Guerra Mundial, a gente tem o que seria a terceira fase, né? Que é a da Guerra Fria, que no livro de vocês tem como se não fosse só uma pausa. Então, aqui nós temos a expansão da Europa dominando outros territórios, como a Ásia e a África. E aqui nós temos a consolidação da indústria na Europa. E aí a globalização entra em uma nova fase. Aqui houve a dominação do capitalismo industrial, como eu falei para vocês. O capitalismo e a globalização, eles andam lado a lado de mãozinhas dadas. E aqui nós temos as bases do capitalismo financeiro, que é o que a gente vive hoje, que estamos entrando até, segundo alguns geógrafos, em uma nova fase do capitalismo. Mas a gente trabalha como se nós ainda estivéssemos no capitalismo financeiro. Então tá, na segunda fase nós temos de novo a Europa sendo o centro dessa globalização. Geralmente vai buscar novas terras para exploração, ela vai explorar novos territórios, e esses seriam a Ásia e a África. E aí a maior causa da pobreza da África seria justamente essa intervenção europeia, porque eles não ligam para as etnias que nós temos na África e começam a partilhar, a recortar a África em países, não se importando com essas etnias, e muitas etnias rivais, por exemplo, elas ficam no mesmo território. E aí nós temos aquelas guerras civis, que é muito comum ainda no território africano, justamente por conta dessas tribos e etnias que ficaram no mesmo território, mas que eram inimigas antes. Então eles não se preocuparam com isso.
Só se preocuparam em dividir para poder explorar melhor. E aí nós temos o contexto da Guerra Fria, que seria a terceira fase, mas o livro de vocês não traz como uma. Nessa época nós temos a formação de dois blocos de poder, que seria um que é liderado pelos Estados Unidos, que é o bloco capitalista. E aí ele vai defender o capitalismo, que é a forma socioeconômica que a gente vive hoje, né, que a gente tem uma desigualdade muito grande. E nós temos a União Soviética do outro lado, que lidera o bloco socialista, que embora não tivesse um sistema socialista de fato, né, é um sistema, a gente falou do socialismo real. O socialismo que foi pensado pelo Marx e pelo Friedrich Engels é uma coisa. O socialismo que foi implantado na União Soviética e em outros países é outra. Esse seria o socialismo real. São as experiências que a gente teve socialistas. Então lá nós temos um socialismo voltado, né, para essa dinamização da economia e dos meios de produção, realmente. Só que é algo ditatorial. Que seria isso? As pessoas não têm liberdades individuais. E também quem criticava o governo provavelmente ia estar sumindo por aí, ou desaparecendo, ou sendo morto, ou levado para uns campos de concentração. Aí depende de qual fase da União Soviética a gente está falando. Então, existia a tentativa desse socialismo pela União Soviética. E aí nós temos no contexto Guerra Fria, como eu já falei para vocês, a corrida armamentista, que é a fabricação de armas por esses dois governos. E aí a gente também tem, por exemplo, as demonstrações de poder na Guerra Fria, que eles vão testar as armas em algumas ilhas e partes do Pacífico, principalmente. E nós temos também a corrida espacial, que levou o homem à Lua pelos Estados Unidos. Mas antes disso, nós temos roedores, nós temos cachorros, nós temos macacos sendo enviados para o espaço em direção à Lua. E muitos desses animais, na verdade todos, não voltaram, né? Mas deu certo com o homem, teoricamente, né? E hoje, atualmente, a NASA está tentando enviar novamente o ser humano para a Lua, até fazendo um foguete por esses dias, para tentar repetir esse feito. E aí nós temos a terceira, que seria a terceira ou quarta fase, depende do tipo de leitura que a gente tem, que seria com a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1991. Nós temos a União Soviética acabando e, por conta da União Soviética não existir mais, nós temos o fim da Guerra Fria. E com o fim da Guerra Fria, a gente entra na nova ordem mundial, que a globalização ela passou para um novo estágio, porque o capitalismo ele também começou a ser o sistema que todo mundo, a grande maioria dos países, ele adota, incluindo os países que eram chamados de segundo mundo, que eram os socialistas. Então, aqui nós temos o sistema da globalização indo para o meio mundial, ele é integralmente anexado ao capitalismo. Ele vai encurtar distâncias e fazer uma aceleração do tempo. Não que o capitalismo ou a globalização ela vá diminuir os dias, né? Porque não tem como mudar essa parte, já que é algo da rotação e da translação do planeta. Mas ela vai acelerar o tempo em que sentido? No sentido de que você não tem como fazer todas as coisas que você precisa fazer num dia. Então, é a nossa vida, a vida do ser humano, que ela começa a ficar mais acelerada nessa quarta fase, que é o capitalismo atual que a gente vive. Não quer dizer, como eu já havia falado para vocês, não quer dizer que o dia vai deixar de ter 24 horas, mas a sensação que a gente tem
é que nós não temos tempo suficiente para fazer tudo que a gente tem que fazer em um dia. Então, essa seria a aceleração de tempo dentro da quarta fase da globalização, que está envolvida no capitalismo atual que a gente tem, que é esse em que você não literalmente tem um bocado de coisa para fazer e não dá conta. Então, assim, essa seria a nossa aula de hoje. A gente vai ver só as fases da globalização e o que que nós vamos fazer agora. Vou perguntar para vocês se alguém tem dúvida quanto a essa parte das fases da globalização. Na nossa próxima aula, a gente vai ver as características da globalização recente, que é a que a gente está vivendo hoje, que é algo recente para a gente, né? Mas que nós precisamos estudar. E Tia, também, oi. essas fases a gente só vai estudar no oitavo ano ou vai ter no nono, no primeiro ano? Assim, o ensino médio, ele vai ser sempre uma revisão do que vocês aprenderam no ensino fundamental. Então, no ensino médio, as únicas matérias que vocês vão aprender algo novo mesmo é matemática, física e química. Que eu nem sei se vocês já têm física e química hoje, no oitavo Ainda ano. não. Pronto. Então, no ensino médio, vocês vão começar a aprender essas matérias. Já matérias como geografia, por exemplo, e história, e até mesmo português, elas não vão te apresentar nada novo no ensino médio, elas vão apenas revisar o que você aprendeu, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano. Então, tem coisas lá do primeiro ano que com certeza vocês não vão saber. Se duvidar, eu estou ensinando isso aqui para vocês hoje e amanhã vocês já vão esquecer, entendeu? Então, o ensino médio ele serve para isso, para revisão. Então, vocês vão ver essa questão dos países globalizados no nono ano. E aí, se virem no primeiro, segundo e terceiro ano, é apenas como forma de revisão. A gente diz que no ensino médio a gente não aprende, pelo menos nessas matérias, a gente não aprende nada, a gente só revisa. Então, se você tiver dificuldade agora, provavelmente no ensino médio você também vai ter. Então, por isso que eu digo que é bom sempre perguntar. Mas essa questão do capitalismo, ela vai estar sempre presente na vida de vocês, de estudantes, né, no caso. E até na nossa própria vida, porque a gente vive no sistema capitalista. Então, assim, aí agora, fora a dúvida do Yarley, alguém tem outra dúvida? Diga. Zicapitalismo Hum, estuda qualquer coisa. estuda o quê? Capitalismo é sobre as, as coisas dos passados. Não, capitalismo, a gente vive o capitalismo hoje, né? A gente não saiu desse sistema socioeconômico. Então, quando você entende as fases do capitalismo, quando chega no capitalismo atual, é a fase que nós estamos vivendo agora, que está ligada à globalização também, que é essa dinamização dos meios de comunicação. E aí nós temos o exemplo maior, que seria, por exemplo, os celulares, né? Por que que o capitalismo ele é tão presente na nossa vida? Para além da gente ter que pagar basicamente tudo que a gente usa, que é uma das características do capitalismo, ele tem algumas artimanhas mais escondidas, que às vezes a gente não percebe. O exemplo dela seria, vou usar o celular novamente. Esse celular aqui, ele vai ter basicamente as mesmas funções de um celular mais antigo, né? Se for smartphone. Mas o que é que leva as pessoas a sempre comprarem celulares novos? É porque foram roubadas? Não. Existe também essa Não, porque possibilidade, né? às vezes são mais atualizados que os antigos. Isso. Mas quem é que faz essas atualizações? São as empresas. Por que que elas fazem essas atualizações? Para que esse celular aqui, ele fique obsoleto. O que é isso, obsoleto? Ele não preste mais para aquela função que antes um dia ele prestou, entendeu? Então, no capitalismo, eles te obrigam basicamente a comprar sempre, porque as coisas elas têm uma espécie de data de validade, entendeu? Exemplo,
Nós temos uma TV Smart aí na casa de vocês. Exemplo, tá? Aí no começo ela pegava tudo. Ela pegava Netflix, pegava YouTube, Globoplay, tudo, né? Beleza. Aí depois de um tempo, vamos supor assim, depois de uns 4 anos, a sua TV começa a não ser mais compatível com os aplicativos. Aí você não vai mais ver a sua Netflix, não vai ver a Globoplay, não vai ver o YouTube. Aí o que você vai fazer? Vai ficar sem esses sistemas? Não, você vai comprar uma TV nova. E essa TV nova vai pegar esses aplicativos que você precisa. Aí daqui a 5 anos essa TV não vai pegar mais os aplicativos, aí você vai comprar outra TV. Esse é o pensamento do capitalista, né? Do cara, o dono da empresa, né? Que seria o capitalista mesmo. Que é fazer com que as pessoas comprem sempre. E com isso ele vai lucrando a partir da sua compra. Porque o produto final, né, o preço do produto final, ele é sempre mais elevado do que o preço de fabricação. E é assim que o capitalista, que é o dono da empresa, ele vai ganhar, ele vai ter o seu lucro. Então, por exemplo, se você paga 1.500 numa TV, aquela TV ela não custou R$ 1.500 para ser feita. Ela custou bem menos. Vamos supor que a TV custou R$ 400 para ser feita. Só um exemplo. Então, o lucro do capitalista, que é o dono da empresa, vai ser o quê? De R$ 1.100. Então, esses R$ 1.100 vai para onde? Para o bolsinho dele, ele vai guardar, porque aquilo ali é o lucro. E é assim que o capitalismo gira. Ele sempre vai favorecer quem? Quem já tem dinheiro. Porque a pessoa que já tem dinheiro, ela vai poder investir, ela vai poder contratar funcionários, vai poder fazer parte das empresas, porque a gente compra ações, né? E isso é ótimo pro rico já. Pro pobre, que é aquela pessoa que compra esses bens, já não é tão bom o capitalismo. Então, o capitalismo ele promove essa diferença entre ricos e pobres. Então, o rico ele está sempre lá no topo, enquanto o pobre está sempre lá embaixo. Então, desconfiem sempre. Isso é uma dica que vocês têm que levar para a vida. Desconfiem sempre na fala do empresário, na fala da pessoa que tem o dinheiro, porque ele sempre vai ver o seu próprio lado, enquanto do trabalhador, quem é essa pessoa? Né? Pro capitalista, a gente está falando de gente com dinheiro mesmo. Não é o seu João, dono da padaria, que vende pão e que acha que é um grande capitalista. Ele não é, tá? A gente está falando de gente como os donos da Samsung, os donos da Apple, os donos da Coca-Cola. Eles são os grandes capitalistas. O Os empresário. donos das grandes Isso. empresas. O pequeno empresário, ele é um microempresário, ele é um empresário, mas ele jamais, a não ser que muita sorte, muito dinheiro envolvido, ele jamais vai chegar no patamar de um grande capitalista, de um capitalistazão mesmo, aquele dono da Coca-Cola. Imagine como a Coca-Cola ela lucra todos os dias com a venda de refrigerantes. Então, pro seu Zé da padaria, para chegar lá, tem muito chão. Provavelmente ele não vai conseguir, mas nunca se sabe. Às vezes o capitalismo ele sorri para pessoas mais do que as outras, né? Mas enfim, a gente está falando do dono mesmo, do capitalistazão, aquele que tem a empresa bem grande. A gente está falando do pequeno empresário, não, tá? Então, agora nós temos um outro slide, que seria um slide de atividade. A atividade de vocês, ela não vai ser no livro. Por quê? Porque a gente ainda vai falar sobre os grupos de países e também sobre as características da globalização recente. Então, só depois que a gente terminar tudo isso, é que vai ter atividade no livro de vocês. Então, para não passar em branco, essa parte que a gente falou, eu fiz uma atividade, que é essa aí que eu tô mostrando para vocês, que ela tem apenas 4 questões, muito pequenas. Aí, por conta do horário, não que vocês tenham aula, mas eu tenho outra aula para dar.
né? Então, por conta do horário, a gente vai fazer o seguinte: pode tirar print sim. Eu Essa vai postar no aplicativo lá? vou postar no Google Classroom e vou colocar no grupo de vocês. Aí a gente vai fazer a chamada hoje, tá? Agora, para que vocês já possam sair. Então, nós temos o Aleph, não está. Ana Luísa, Presente. pronto. Ana Vitória, não. Faltou? Faltou também. Deixa eu ver quem mais aqui. Bianca, Presente. pronto. Muito bem, Bianca, está aqui. Francisco e Arley. Presente. Deixa eu ver o que mais. Gabriel Monteiro. Não vi, então não está. Igor Delano. Presente. Muito bem. Janiele. Também não tá. Luísa. Não tá também. Luísa, faltou a aula de ontem e a de hoje. Enfim, né? Pedro Vinícius. Acabei de passar a Presente. Nicole.